problema também é que tem muitas irmãs que se o marido lavou o prato uma vez, aí, meu irmão, você está enrolado. Esses dias uma criança lá em Goiânia chegou para a professora, e criança tem muito esse negócio, o que é? Professor, o que é? De manhã pesa 400 quilos, ao meio-dia pesa 100, e à noite pesa em volta de 200 gramas. A professora olhou e disse a mesma coisa com essa variação toda de peso, disse, não faço a menor ideia, rapaz. Disse, minha mãe. Como assim, minha mãe? Porque de manhã meu pai acorda minha mãe gritando, dizendo, levanta sua vaca. Mas ao meio-dia, ele diz assim, já lavou as vasilhas, sua porca. Mas à noite, romanticamente, ele diz, vem dormir, minha pombinha. Olha como as coisas mudam. Isso que parece ser uma brincadeira. Porque Jesus, ele vai batendo assim devagarinho, a gente vai rindo e ele vai apertando, né? Ele vai pegando a gente legal. Porque Jesus sabe bater. E a minha mãe, que é mineira, porque eu ministro encontro de casais há mais de 10 anos com a minha esposa, a Neide, e é engraçado que a minha mãe dizia para meu filho, quando você quer falar algo e não pode, minha mãe é mineira, diz, bate na canga que o boi entende. Se tiver algum mineiro aqui, sabe o que é isso. E nessa noite, a proposta de Deus é nos chamar para uma reflexão de vida. Eu não tenho a ousadia ou a presunção de trazer uma mensagem teológica, mas eu quero trazer uma mensagem prática, de trazer a reflexão hoje. O desejo do meu coração é que você não saia daqui pulando. Aliás, é pulo demais nas igrejas hoje. O pregador, para fazer sucesso, ele tem que ver pelo menos uns 30 anjos durante o culto. Ele tem que ser do reteté, do redereguedé, do the fly, desse manto aí. Só que eu percebo que ao final dos eventos estão todos vazios. Porque anjo não preenche as nossas expectativas. Porque reteté é muito bom na hora, mas quando acaba, acaba. Não permanece. Mas a palavra, ela é verdadeira e ela há de permanecer para sempre. O que fazer, pastor, quando o vinho acaba? E o texto aqui está dizendo que quando Jesus foi convidado para o casamento, ele começou o seu ministério fazendo uma transformação. Preste atenção aqui, por favor, Márcio. Jesus poderia iniciar o ministério curando, sim ou não? Sim ou não? Ele poderia iniciar seu ministério ressuscitando, sim ou não? Poderia começar o ministério curando, libertando o endemoniado, poderia fazer qualquer coisa, mas ele preferiu iniciar o ministério transformando. Porque ele transforma pessoas, ele transforma coisas e ele transforma circunstâncias. Agora, entenda que transformação na linguagem de Deus não é ato, ela é um processo. Ah, pastor, minha vida era terrível, eu fazia isso, eu fazia aquilo, mas hoje eu estou transformado. Tá não, irmão, você está no processo. Não, mas tem 30 anos que eu não mato mais ninguém. Mas você não está transformado, você está no processo. Esse banco que vocês estão assentados, um dia foi árvore e foi transformado em banco. Você pode meter o serrote, o martelo, quebrar, serrar, cortar, até pôr fogo. Nunca mais esse banco volta a ser árvore. Foi transformado. Agora não vigia não, irmão, para você ver se você não volta para aquela vidona de miséria que você tinha. Então nós estamos, e Paulo diz em Romanos 12, transformai-vos. Isso fala de processo. E ele começou o seu ministério dizendo que ele é Deus para transformar vidas, coisas e circunstâncias na nossa vida, porque ele ainda é Deus. Vale um amém? Vale um glória a Deus? Muito bem. O que é que o texto está dizendo?
E quando esse vinho acaba, eles convidaram Jesus, só que convidaram antes do vinho acabar. E talvez aqui esteja um dos grandes segredos do sucesso na vida cristã. Eu sei que Jesus nos visita no deserto, que Ele é um socorro bem presente na hora da angústia, que Ele ouve o seu clamor na hora que você está no deserto, mas Jesus também quer ser invocado na hora que vai estar tudo bem. Na hora que você compra o seu carrinho zero, ao invés de você pôr a gata do lado para dar um rolé, chama Jesus, literalmente. Senhor, quem me deu isso aqui foi o Senhor. Isso aqui é fruto da sua bondade e misericórdia na minha vida. Quando você arrumar um namorado pensando em casamento, não vai dar um garro primeiro não, agradeça a Jesus, converse com Jesus. E eu não estou aqui entrando em fanatismo religioso, nessa utopia religiosa, nada disso. Nada disso. Até porque a revista Eclésia lançou um artigo dizendo que cerca de 70% dos jovens evangélicos, eles têm vida sexual ativa. Estão dentro das nossas igrejas. Aí nós chegamos ao culto e queremos ver Deus, queremos ver a glória de Deus. Que glória é essa, amado? Que ela reflete num culto e termina de trás do muro, por exemplo. E o que Deus está nos dizendo é que o vinho tem acabado. Mas antes que esse vinho acabe, peça a Jesus. O dia que você for pegar o seu diploma na universidade, não fique exibido não, metido a besta, mas levante o seu diploma e dedique esse diploma para Ele, e dizer: eu quero colocar o meu talento, a minha capacidade a serviço do teu reino. Agora, a Bíblia diz que Jesus foi convidado e foi convidado também os seus discípulos. É importante entender que quando o vinho acaba, a gente precisa abrir o coração para receber os discípulos. Tem gente que está tão ferida na igreja, decepcionado com o sistema, com instituição, com ministério, com pastor, com presbítero, com dirigente, com amigas, com amigos, com jovens, que ele não abre mais o coração. Está fervilhando de problemas, mas não tem coragem de conversar com ninguém. Porque conversa hoje, amanhã todo mundo sabe. Está fechado para balanço. Mas a Bíblia diz que Jesus foi convidado e foi convidado também os seus discípulos. Deixa Jesus trazer novos amigos para você. Deixa Jesus te dar amizades verdadeiras, porque os amigos que você constitui ao longo da sua estrada, eles vão te decepcionar, mas amigos que Jesus nos dá, nunca vai virar as costas para você, porque é Ele que está dando. O que fazer, pastor, quando o vinho acaba? Diz aqui o texto, que Maria olhou para Jesus e disse: mestre, aqui nos bastidores está rolando um papo, de que não tem mais vinho. Sabe o que Maria fez? Ela contou a verdade para Jesus. Sabe por que muitas vezes nós vivemos a água da religiosidade e não o vinho do Evangelho? Porque nós preferimos viver nas máscaras, queremos viver nas aparências, queremos que as pessoas vejam que somos, quando na verdade não somos. Estamos tão preocupados com o que os outros vão dizer. Eu estava pregando no Rio de Janeiro, final do ano, e eu fui fazer uma caminhada à tarde com o filho do pastor, e o filho dele teve que resolver outra coisa. Eu voltei sozinho, e na esquina que eu estava subindo para casa, daquela ladeira, tinha 2 travestis ali, e quando eu passei, um deles me perguntou a hora, e eu parei, e com medo assim, olhei para um lado, olhei para ver se não vinha nenhum pastor, porque o que eles iam imaginar? O pregador do congresso na esquina conversando com um travesti. A gente é tão preocupado com isso, porque o que a gente vive não é evangelho. Nós oramos: Senhor, enche a igreja, traz, Senhor, sacode as estruturas. Mas qual é a estrutura que a gente tem para receber as pessoas da cidade?